Já estamos live no Facebook. Olá, boa tarde, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer mais uma reflexão. Hoje nós recebemos a nossa querida Regiane Planner, lá de Viena, na Áustria, que vai nos falar sobre pensamento, força criadora. Antes de mais nada, Regiane, seja muitíssimo bem-vinda. É com muita alegria, muita satisfação que nós recebemos você aqui hoje, nós te recebemos aqui hoje. E antes de eu passar a palavra para você, eu gostaria de convidar todos a fazer uma oração, me acompanhando, uma oração breve, em que nós pensemos nas coisas boas que nós temos, nas coisas boas que nós podemos melhorar, pensando no Pai de amor que nos criou. Louvado seja Deus, sua infinita misericórdia, bondade e compaixão. Agradecemos, Pai amado, o dom da vida, agradecemos o nosso livre-arbítrio e agradecemos a bênção da reencarnação. Agradecemos também, Pai, a presença amorosa dos nossos benfeitores espirituais em nossas vidas. Agradecemos a presença dos nossos guias espirituais pelo seu compromisso e longo prazo. E agradecemos a oportunidade que temos de interagir com outros irmãos encarnados e desencarnados, a fim de que possamos aprender mais sobre nós mesmos e progredirmos sempre, segundo a tua lei. Nós pedimos aos nossos benfeitores que nos inspirem no dia de hoje, para que nós possamos aproveitar esse estudo e desenvolvê-lo no máximo das nossas potencialidades. Que assim seja. Bom, Regiane, mais uma vez, seja muitíssimo bem-vinda. É uma alegria, uma satisfação muito grande tê-la aqui conosco. E, brevemente, eu gostaria de perguntar uma coisa a você. Quer dizer, nós sabemos que você tem uma participação na revista Presença Espírita. Você poderia falar um pouquinho disso para a gente? Porque eu, particularmente, não conhecia essa revista. E eu acho que muita gente que está acompanhando a gente live no Facebook, talvez também não conheça, e poderia ser uma oportunidade. E também, se você pudesse falar um pouquinho do trabalho espírita na Áustria, e me parece que também em cercanias da Áustria também, né? Me parece que o trabalho de vocês não está limitado a Viena, né? Sim. Obrigado, Alexandre. Primeiro, boa tarde a todos. Bom dia os que estão aí no Brasil, na minha terrinha, lá no sul. Muito prazer de estar com vocês. E obrigado pela oportunidade. O nosso trabalho aqui em Viena está muito ligado com o trabalho que também fazemos nessa revista Presença Espírita, que é editada e produzida pela Editora Leal, que é a editora fundada por Divaldo Franco, né, e Nilson Pereira de Souza, que fundaram a Mansão do Caminho. Então, eu digo que está muito ligado porque o nosso grupo ele aconteceu aqui em Viena porque Divaldo veio a Viena. Em 1989, ele esteve pela primeira vez aqui e conheceu o que é o nosso presidente, o Josef Jácula, num grupo muito pequeno. Organizaram uma palestra. Em 90 eu já estava em Viena, conheci Divaldo, e a partir daí também conheci mais o grupo espírita e fui participando quando se criou em 96 o grupo, fui participar das atividades. Em 1999 fundamos então o que hoje é a Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec de Viena, ou Verein für Spiritistische Studien Allan Kardec, esse nome grande em alemão. Então, as duas coisas estão muito ligadas, porque Divaldo vinha todos os anos a Viena e, como praticamente fundador, incentivador do nosso grupo, com muitas conversas, fomos aprendendo com ele. E ele nos convidou em 2014, eu já estava próxima a me aposentar, a participar dessa revista, que é a Presença Espírita. Então, se criou isso aqui, uma coluna que se chama Ciência Espírita, e eu comecei a colaborar, compartilhar um pouco o que eu sei, porque todos estamos aprendendo. Então, a revista é muito boa. É linda por dentro,
ela tem muito artigo bom, traz artigos de Olinda Amorim, traz artigos de Joana de Ângeles, traz artigos de doutora Andréa, que já desencarnou há um tempo, mas ela é muito bonita e uma das melhores revistas do Brasil. Eu colaboro em outras também, então não posso falar só dessa, mas essa é a do meu coração. Obrigada. Você está sem som. Aqui. Me parece que a Presença Espírita tem uma versão que você pode consultar online também, eletrônica, não é só em papel, né? Não, ela não é só em papel, e é um dos problemas que temos aqui na Europa. Ela tem digital e é baratinho, acho que custa 12 reais. Eu comprei já a última, porque não conseguimos receber a tempo. Então, é só ir lá no site da Leal, entrar no site da Mansão do Caminho, né? mansãodocaminho.com.br, e na editora Leal, e você acha a revista. E todos podem... Fica a dica, né? Como? Fica a dica. Fica a dica, né? Fica a dica. Para quem gostar e quiser dar uma olhadinha, os meus artigos são os mais pobrezinhos, mas tem artigos muito bons. É o que eu estou tentando dizer, porque eu não sou nada, eu sou uma aprendiz. Somos todos, mas estamos fazendo o esforço, né? Exatamente. Bom, Regiane, a palavra é sua. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo carinho, por ter aceitado esse nosso convite, porque é uma necessidade nossa fazer esse trabalho e ter gente trazendo a palavra de Jesus sob diversas formas, né? E então, hoje é você que está trazendo essa palavra, né, para os nossos corações. E é muita alegria que a gente recebe. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Eu vou tentar compartilhar a tela, porque sempre ajuda ter um pouco de visualização, apesar da tela muitos verem no telefone e fica pequenininho, mas ajuda um pouco. Nós vamos, então, falar sobre o pensamento, força criadora. Desculpem o erro aqui no português. Deve ter a figura deve ter ficado por cima, perdão. Então, nós geralmente gostamos de abordar esse conjunto integral que é a doutrina espírita nos seus 3 aspectos. Então, como Kardec a define como uma ciência espírita, nós temos, como ciência, temos que olhar o lado filosófico, e como ciências temos que estudar, observar os fenômenos, que é a parte científica, mas não podemos deixar de esquecer de trazer esses conhecimentos para a nossa vida em frente ao Evangelho de Jesus, né? Como Divaldo Franco diz, o Evangelho que ele ensinou e viveu, porque só ensinar é fácil, viver é que é difícil. Então, Jesus nos deixa mesmo uma trilha de luz para que sigamos com esse Evangelho e com o nosso conhecimento, com a nossa razão, à medida que vamos evoluindo, se alargando cada vez mais e nos tornando aptos, né, a entender melhor esse Evangelho e as leis divinas que Deus coloca para reger todos nós. Então, vamos abordar o pensamento na visão espírita e científica, e depois fazer uma conclusão, tentando dar alguns exemplos que fiquem mais na nossa memória, porque é muito mais fácil aprender com histórias e com figuras e com exemplos dos outros. Vou começar chocando um pouco, mas essa é a nossa realidade, né? Nós somos muito influenciados pela mídia, principalmente agora, isolados em casa, ainda muitos de nós. Aqui na Áustria abriram o 3º lockdown nesta segunda-feira, mas ainda continuamos em casa. E essas notícias que são vinculadas pela mídia, o que acontece na Ásia, o que acontece nos Estados Unidos, agora o corona, os desastres, o terrorismo, tudo isso
são, de certa forma, ocorrências normais para o nosso planeta, que ainda é um planeta de provas e expiações, onde, infelizmente, o mal ainda predomina. Mas essas imagens, elas nos obscurecem a paisagem mental e elas se somam aos conflitos internos de cada um de nós. Aí leva ao desequilíbrio, à perda de esperança, à depressão, à tristeza, à falta de confiança interior. Mas é bem interessante, porque os mentores espirituais, orientados pelo Mestre Jesus, eles também nos orientam para que vivamos com mais equilíbrio interior, com mais harmonia, com mais paz, para que possamos contribuir para o equilíbrio da sociedade em que habitamos e do mundo em que vivemos. Então, nós precisamos encontrar essa paz interior. E a grande pergunta é como encontrar essa paz interior. Então, Joana de Ângeles, ela nos lembra que um dos denominadores comuns e mais enriquecedores dos seus ensinamentos é o cultivo dos bons pensamentos. Ainda hoje eu estava ouvindo uma palestra que foi transmitida na quinta-feira pela Mansão do Caminho, e alguém perguntou como lidar com os problemas do passado que influenciam o nosso bem-estar hoje. Eu pensei na hora. Joana sempre nos recomenda o mal, que compensar o mal que eu já fiz com o bem de hoje. Trabalhar na caridade, não? A mesma coisa é o cultivo dos pensamentos, dos bons pensamentos, das emoções equilibrantes, dos sentimentos nobres. Para que pensar na tristeza? Vamos pegar um livro e vamos ler. Então, vamos substituir o pensamento de tristeza por uma lembrança boa. Todos nós, nesse momento, estamos sob a influência dessa saudade daqueles que estão longe, da influência de estarmos sós, às vezes dividindo a casa com o esposo, com o companheiro, com o filho, com um amigo. Nós sentimos falta dos nossos outros parentes, dos nossos outros amados. E às vezes a tristeza chega. E chega primeiro no pensamento. E aí é o conselho dos nobres espíritos, né? Pensar no bem, substituir o pensamento por um pensamento bom. Então nós vamos começar a entender o que é o pensamento e a força que ele tem. Porque quando nós pensamos no bem, nós deixamos mesmo o amor fluir em nós, a alegria. Jesus nunca quis ser um mestre da tristeza. Ele sempre foi o mestre da alegria, o mestre do amor, o mestre da paz. Essa história de sofrer é do passado, não pertence mais à nossa era. Nós temos que ser felizes. É imprescindível para a harmonia nossa interior, como seres humanos, e para o equilíbrio do nosso corpo, porque saúde é bem-estar, e bem-estar é alegria, harmonia, equilíbrio. Então nós temos que buscar esse pensamento, essa emoção que vai nos mudar a vida. E é essa pergunta que sempre nós nos fazíamos. Mas o que é o pensamento? Como ele realmente influencia a nossa vida? Se os mentores nos alertam, é porque ele é muito importante. E se nós vamos procurar a definição de pensamento, poderíamos olhar no dicionário, mas vamos pegar um sábio italiano, um filósofo italiano, que em 1970 escreve sobre as forças irracionais do pensamento. E ele define, Bagnano, ele define o pensamento como qualquer atividade mental ou espiritual. É uma atividade do intelecto ou da razão, é uma atividade discursiva, é uma atividade intuitiva. Então a gente já começa a ver que o pensamento é tudo, né? É meio difícil, mas o que é realmente o pensamento? Então nós vamos dar uma olhadinha nos filósofos, bem rápida, porque para podermos chegar a Kardec. Kardec também é um filósofo, é um educador. Um dos filósofos que mais influenciaram a nossa era em todas as áreas é Descartes. Descartes, ele foi um primeiro filósofo moderno,
ele deu um grande passo na filosofia. Ele também fundou a metodologia da ciência atual, porque ele coloca na sua filosofia a dúvida para o desenvolvimento da ciência, para que a ciência pudesse desenvolver. Então ele diz lá pelas tantas: duvide de qualquer ideia que não seja claramente explicável. E aí começa toda a nossa ciência. Mas como filósofo, é ele que diz aquela frasezinha, né? Penso, portanto, existo. Quer dizer, se nós pensamos, nós existimos. Pensar, então, se torna um atributo do ser humano. Só que quando ele fala isso, penso, portanto existo, e ele desenvolve toda a sua filosofia, ele também entra com essa dicotomia mente e matéria. Ele separa a alma do corpo físico, a mente do corpo físico. Então, desenvolve-se toda uma ciência que começa a ver o ser humano como uma máquina, analisando o ser humano em partes. Mas nós somos um ser integral e nós vamos chegar lá e mostrar por que nós estamos dizendo isso. Então, essa tese, essa relação cérebro-corpo, essa dicotomia, essa separação, que foi introduzida basicamente por Descartes, mas que tem a sua base lá também em Aristóteles, ela se mantém hoje, 370 anos depois, 400 anos depois, ainda se mantém no pensamento humano, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, herdeiros de Deus, mas herdeiros das nossas lembranças. Então, o segundo filósofo que muda essa visão e que introduz um elemento muito importante é Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, que vive um pouco depois. Para Schopenhauer, é a vontade o principal atributo do ser. Ele diz em alemão assim: Ich will, also bin ich. Quer dizer, eu quero, portanto, eu sou. Então, a vontade é ligada ao nosso livre-arbítrio, o nosso querer é reconhecida como uma característica essencial do ser humano. E nós vamos ver que os espíritos, através de Kardec, e depois de Kardec, através do nosso grande Chico Xavier, de Divaldo Franco e de outros, eles afirmam que a vontade é o moto do espírito, é o nosso moto, a nossa força. Então, a Schopenhauer, ele abre a visão ele abre uma janela, desculpem, para uma visão holística do homem e traz a vontade como uma característica essencial. Então, da vontade, ele diz, surgem todas as outras propriedades, inclusive o pensamento. O nosso Kardec chega um pouco depois, né, codificando a doutrina lá já na década de 60 do século XIX, para definir o espiritismo, para codificar essa ciência do espírito, porque Kardec vai nos ensinar, na verdade são os espíritos que vão nos ensinar através de Kardec, dos médiuns que falavam para Kardec, porque ele não era médium, ele era um professor reconhecidíssimo na França, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas era um educador, um pesquisador, e não podia deixar de pesquisar aqueles fenômenos que apareciam no século XIX. Então ele vem codificar a doutrina, uma doutrina que ele dá o nome de espiritismo, como uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Podemos entender aqui o mundo corporal não como o nosso corpo, mas como todo o mundo da matéria, como todo o mundo físico. Então, com isso, Kardec abre uma visão para o espírito, para que entendamos que nós somos espíritos imortais. Sem reconhecer a imortalidade do espírito, não tem sentido falar em reencarnação,
falar em problemas passados, falar em problemas futuros, em consequências de atos futuros. Também não tem muita razão, e me perdoem se eu vou dizer isso, não tem muita razão falar em saúde, porque a nossa saúde, ela é integral. E o que a saúde que temos hoje, ela também é um reflexo do que fomos ontem, e é um reflexo do nosso pensamento. E aí diremos: de onde vem o pensamento? Quem pensa? É o cérebro? Quem pensa? É o espírito. Então, o espírito pensa. O cérebro, ele é um transdutor das energias espirituais. Por isso, a importância do pensamento. Porque se o cérebro é um transdutor dessas energias, ele vai transmitir essas energias para o nosso corpo e toda a nossa volta. Para aqueles que nos ouvem, que talvez não conheçam o espiritismo, nós colocamos essa figura para mostrar numa forma, é claro, figurativa, né? Porque o espírito não é isso que está aí, não sabemos o que é o espírito, dizemos que é uma centelha divina, mas ao redor do nosso corpo nós também temos esse campo energético que chamamos de perispírito, que o apóstolo Paulo chamou de corpo espiritual, que faz essa comunicação entre o espírito que somos e o corpo que hoje temos. Então, nós, espíritos, somos os seres inteligentes da criação, que evoluímos paulativamente desde que fomos criados pelo Senhor, nosso Pai e Criador. Essa inteligência soberana que nos criou a todos. Então, mudamos o conceito de eu penso, logo existo, sim, eu penso e logo existo como espírito. Eu tenho uma vontade como espírito porque eu ainda estou preso às minhas necessidades evolutivas. Quando eu chegar num patamar evolutivo adiantado, o meu pensamento vai mudar. Por enquanto, ele é um pensamento aqui, desse mundo onde vivemos, desse estágio onde eu vivo, com falhas, porque vivemos num mundo ainda muito imperfeito, onde o bem não predomina. Quando conhecermos as leis divinas, estaremos conectados com elas e viveremos um pensamento divino. Por isso somos herdeiros de Deus, como diz Joana de Ângeles, filhos de Deus. Então, para entendermos o que é o pensamento, precisamos nos pensar como espíritos. Então, a ciência, até hoje, ela não explica o pensamento, porque ela procura o pensamento, como procura a inteligência, como procura a memória nas funções cerebrais, mas não vai encontrá-lo. Ela tem que procurar fora. No momento em que a ciência considerar o espírito, já há grandes cientistas que estão considerando, toda a nossa ciência humana vai mudar, vai dar passos gigantescos, mas talvez o mundo ainda não esteja preparado para isso, né? Temos que ter calma e esperar. Então, o que é o pensamento? Como define Kardec o pensamento? Vamos voltar ao nosso espiritismo. Lá na pergunta 89A, ele diz que quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então, eles definem o pensamento como um atributo do espírito, como falamos agora. Em outra pergunta, na 26, ele diz que o pensamento é a força da alma. Então, o pensamento é como nós nos expressamos. Se o meu pensamento está no carnaval, é lá que eu estou me expressando. Estou falando do carnaval porque agora é época de carnaval. Todo mundo gosta de música. Se o meu pensamento está na música, é nessa forma que ele se expressa. Se o meu pensamento está em oração, é assim que ele está se expressando. Então, conforme, é assim que eu estou me expressando. Então, onde está o meu pensamento, aí eu estarei, como diz aquela famosa canção do Brasil, não é? Então, o nosso ato de pensar, ele antecede a tudo, mesmo que seja inconsciente, pois o pensamento é a expressão do
do espírito imortal. Então, pensar é a nossa força. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, ele define o pensamento como uma energia dinâmica em contínuo movimento. E quando eu leio isso, eu sempre penso de Buda, que dizia que o pensamento é como um macaco pulando de galho em galho. Então a gente tem que acalmar o nosso pensamento. Ou como um cavalo em disparada, um cavalo doido em disparada, porque não para nunca. Então a gente vê que aquele conselho dos espíritos dizendo para nós acalmarmos o nosso pensamento, pensarmos no bem, começa a fazer tudo sentido. Pensamento é uma energia dinâmica, que nós não sabemos que tipo de energia é, mas é uma energia. Ela é dinâmica, está sempre em movimento, ela constrói. E nós vamos ver aqui alguns exemplos de como o pensamento cria realmente. Nessa linha de pensamento, nós mencionamos um outro grande pensador, filósofo espírita, que é Leon Denis. Leon Denis, ele diz que há 4 grandes potências da alma. Ele diz isso lá naquele livrinho, ele analisa num capítulo inteiro no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz que é a vontade, é a consciência íntima, que eu entendo como uma responsabilidade, a consciência do que se faz, o livre-arbítrio, dado por Deus, podemos fazer o que quiser, e o pensamento. Então, essa energia pensante sobre a qual atuamos no mundo físico e no mundo extrafísico é o nosso potencial criador. Ele é um potencial que se exprime em todas as áreas onde o ser humano está presente, influencia nossos atos, atua sobre a nossa saúde mental e física, permanece, infelizmente, desconhecido por muitos. A gente lê aqueles livros, né? A influência do pensamento positivo, a gente passa por cima, não entendemos a grandeza que tem e o conteúdo, a verdade que tem. E aí nós chegamos no que estávamos dizendo, que o Leon Denis, que Schopenhauer, que Kardec e que outros chamam a nossa atenção sobre esse poder imenso que é o pensamento aliado à vontade. Então, a vontade, diz Emmanuel, que é como um gerente esclarecido, vigilante, que governa todo o nosso campo mental, todos os setores do nosso campo mental. Então, essa força dinâmica do pensamento é como um leme, como diz Emmanuel, um leme do navio que está dirigindo tudo que fazemos. Quando nós comandamos o nosso pensamento, nós comandamos as nossas emoções. E nós vamos dar exemplo aqui de pesquisadores que mostram isso, a importância do comando do pensamento nas emoções e na saúde do corpo. Então, nós direcionando os pensamentos com vontade, quer dizer, impondo disciplina também nos nossos pensamentos, conduzindo os nossos pensamentos para o bem, nós vamos, mesmo que sujeitos à lei de atração, à lei de sintonia, nós vamos conseguir viver melhor. Estamos sujeitos à lei de atração e de sintonia. Nós sintonizamos com aquilo que pensamos. Então, se nós sintonizarmos com o bem, nós vamos viver melhor no bem. Quando nós sintonizarmos com as emoções de ódio, de raiva, de inveja, de ciúme, nós estamos criando problema para nós mesmos. Então, como diz André Luiz, naquele livro Mecanismos da Mediunidade, queira ou não, cada um de nós, quer dizer, cada alma, possui no próprio pensamento a força das suas energias. Ele fala que são correntes vivas que fluem do íntimo de cada inteligência, quer dizer, de cada um de nós.
que se projetam no halo energético, o nosso perispírito, que estruturam a nossa fotosfera psíquica, quer dizer, a nossa psicosfera, porque nós, como seres espirituais, nós temos uma psicosfera ao redor de nós, que está de acordo com o nosso pensamento. Então, essa fotosfera psíquica, ela transmite energias que chamamos, ou cargas magnéticas. Se pensa que o perispírito ele é de caráter eletromagnético, biomagnético, seria mais fácil, e compõe toda a nossa psicosfera. Então, nesse interagir entre nós, seres humanos, entre nós com o meio ambiente, entre nós com os animais que nos rodeiam, nós também estamos trocando energias perispirituais. Então, o nosso pensamento, ao se refletir do nosso perispírito, ele também influencia a todos. Vemos como o pensamento é importante, como força criadora, a influência que nós podemos ter uns nos outros, não é só a força do pensamento como um pensamento de onda energética que vai interagir com um outro pensamento de similar ou em tentar influenciar um outro pensamento. Não, é também todo o nosso campo bioenergético que está sendo influenciado. Então, não precisamos querer influenciar os outros, hipnotizar ou influenciar psiquicamente. Basta estarmos bem e toda a nossa psicosfera do nosso lar vai estar bem. Não é muito bonito isso, porque traz uma força interior muito grande. Lembro que minha mãe, quando eu estava aqui nos anos 90, criando meus filhos pequenos, trabalhando, e às vezes, é claro, tem o problema do trabalho, o problema do filho, o problema do esposo, o problema disso, o problema daquilo, a gente fica meio perdido. Minha mãe dizia: lembre-se que você é o equilíbrio da sua casa. Se você está equilibrado, todo o seu lar estará em harmonia. E eu lembrava disso e tentava de novo, né? Quando a gente é jovem, a gente está aprendendo. Quando a gente é mais velhinho, continuamos aprendendo. Na próxima vida, vamos dar mais um passinho adiante. Então, vamos continuar aprendendo até que um dia possamos estar lá junto a Jesus, que é o nosso mestre guia. Então, o pensamento, ele cria mesmo. Ele cria, e nós vamos ver alguns exemplos do que ele cria. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele já fala que o pensamento cria. E na Gênese, ele trabalha melhor o pensamento. E ele vai nos falar das formas de pensamento. Quando ele fala o que são formas de pensamento, é o que pensamos. Tudo que pensamos com muita intensidade, nós vamos criar. É como uma bola de neve. Começa pequeno, mas vai rolando montanha abaixo e vai adquirindo força. Então, é assim que funciona o nosso pensamento também. Vão se criando imagens fluídicas, o pensamento vai se refletindo no nosso perispírito, que vai ser o espelho daquilo que nós somos. Por isso que os espíritos desencarnados, eles nos veem numa totalidade. Nós, aqui, falamos com máscaras, porque temos o corpo, controlamos a nossa face, as nossas expressões faciais. Mas quando nós perdemos esse corpo físico, nós vamos perder essa capacidade, e aí nós vamos nos mostrar como nós somos. Então, nós já temos que, a partir de agora, nos preparar para essa transição, para termos uma transição boa, para chegarmos lá do outro lado da vida, pelo menos com a claridade de um vagalume, que se apaga e acende, mas já é alguma coisa. Então, as formas de pensamento que criamos em torno de nós, pela força da nossa vontade, né? Elas são atuantes no nosso corpo e no nosso meio ambiente. E elas podem ser fotografadas. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos de fotografias, porque os médiuns, eles conseguem com mais propriedade, devido a terem uma força maior
devido à própria constituição física, porque a mediunidade é orgânica, eles têm mais fluido vital, têm mais ectoplasma, que é uma substância pesquisada por Charles Richet, por William Crookes, grandes ingleses e pesquisadores, quer dizer, não é algo que o espiritismo está trazendo, não é hocus pocus, não, é física mesmo, é ciência. Então, tudo isso tem um papel fundamental e esses médiums conseguem fotografar o pensamento. Nós vamos ver um pouquinho desses. Por exemplo, antes de chegarmos no médium, nós queríamos dar um exemplo da Nina Kulagina. Nina Kulagina, ela tinha uma médium da União Soviética, era uma dona de casa, ela tinha um poder muito grande, ela conseguia, isso aí é uma bolinha de ping-pong, ela conseguia fazer levitar uma bolinha de ping-pong, mas ela também conseguia fazer parar o coração de um sapo, numa experiência que durou 9 horas, em que ela ficou extremamente cansada e depois adoeceu. Tanta energia que ela perdeu daquilo, tanto ectoplasma, tanto fluido vital. Então, nós vemos que os médiuns e algumas pessoas têm uma capacidade, um poder mental muito grande. A ciência espírita ela é rica desses exemplos. Gabriel Delany, um dos outros grandes escritores espíritas, ele relata o caso do coronel, eu acho que se diz Townsend, que pela ação da sua vontade, ele entra num estado de meditação profunda e ele também consegue diminuir os próprios batimentos cardíacos e respiratórios. A tal ponto que os médicos da época, que, é claro, eles mediam, não como hoje, né, eles mediam os batimentos cardíacos pelo pulso, e ele consegue baixar a um nível tal que os médicos não detectam os batimentos cardíacos e a respiração. Isso acontece no final do século XIX. Nina Kulagina, ela foi bastante investigada na Rússia, e ela, como vocês estão vendo aí, ela desencarna em 1990, quer dizer, tudo com ela acontece na década de 80, 70. O outro exemplo é esse médium, que é médium americano, o Ted Sirius. Ele foi investigado pela Universidade de Denver, no Colorado, pelo Dr. Julio Eisenbud, e essas figuras, ela tem que ser vista numa sequência. O médium, ele tenta, com a força do pensamento, ele imagina essa última figura da direita. É um homem das cavernas, dentro de uma caverna, quer dizer, uma figuração. Só que, à medida que eles vão tirando fotografias, à medida que ele vai pensando com mais força. Então, a gente pode ver que as primeiras fotografias não mostram nada ainda, mas ele vai... É como se a força, à medida que ele vai acentuando a força do pensamento, a vontade de pensar naquela figura, as fotografias começam a ser mais nítidas e mais nítidas, até que a última é realmente quase igual à fotografia que foi dada para ele pensar. Então, isso aqui está aí o endereço onde qualquer um pode tirar. É uma experiência feita dentro da universidade que mostra a força do nosso pensamento. Ele também fez tem uma outra fotografia que podemos achar também, que é a fotografia do Panteão. Ele imagina o Panteão na Grécia. E aí eles fotografam, e vocês podem ver que está todas as características do Panteão, está aí para a gente ver como é bonito a experiência feita dentro de um ambiente controlado como uma universidade. Mas nós temos outros casos também. Ernesto Bosano é um italiano que pesquisou muito sobre os efeitos físicos. Ele pesquisa sobre formas plasmadas pela ação dinâmica do pensamento. Então, ele diz que essas formas de pensamento, elas orbitam na nossa psicosfera. Como o corpo espiritual, né? O nosso perispírito está ligado ao corpo físico e acabam influenciando diretamente o nosso corpo físico e tudo aquilo com que comunicamos e convivemos. Então, num dos seus livros, ele conta uma outra experiência
que ocorre com um industrial australiano, o senhor Barnes F. C. Barnes, e isso em torno de 1905. O Barnes ele procura um médium fotógrafo, o fotógrafo Burnell, e porque ele fica muito intrigado, ele gostaria de tentar a fotografia mediúnica. E quando eles tentam essa fotografia mediúnica, para surpresa de ambos, aparece a fotografia da Imperatriz Elizabeth da Áustria, a nossa famosa Cícia aqui da Áustria. Então, eles ficam sem saber, mas por que que aparece essa fotografia? E aí eles explicam o fenômeno, dizendo que o Barnes, esse industrial, ele tinha na sua cabeceira o livro sobre a vida da Imperatriz, e ele estava lendo aquele livro. Então, ele estava muito envolvido com a vida da Imperatriz Elizabeth, fascinado mesmo pela vida dela. Então, a chapa do que ele pensava continuamente, quer dizer, provavelmente das emanações fluídicas do seu pensamento no seu perispírito, já estava momentaneamente impresso no seu perispírito e é fotografado pelo médium. Por que que o médium é o fotógrafo? Porque o médium tem essa energia, que é o ectoplasma, que possibilita a fotografia. Então, uma outra pesquisa, que talvez vocês conheçam, foi feita lá nos anos 80, 90, pela Barbara Ann Brennan, uma americana, que ela era física. E depois ela cria um instituto de bioenergética uma forma de uma escola de educação de médiuns em Nova York. Ela escreve esses livros Mãos de Luz, e ela é médium, e ela nos traz vários exemplos. Eu tirei aqui 2 exemplos para que possamos ver. A parte de cima é um homem, e ela desenha essas fotografias, essas fotos, de como ela via ele. A primeira, ele está a aura normal, eram pacientes dela. E na segunda, é a mesma pessoa quando ele está tocando música, que é uma coisa que ele gostava. Então, se vê nessa fotografia que existem, eu coloquei essas setas foi eu que coloquei, tá? Para mostrar os raios de luz que saem da aura, que é o primeiro campo vibratório dele, mostrando a intensidade do amor que ele estava tocando aquela música. E essa última, a 1B, é quando essa pessoa está falando apaixonadamente sobre educação. Então, ele tem uma áurea muito harmônica, muito equilibrada. O segundo exemplo é um exemplo muito interessante, porque essa senhora, ela procura a Barbara Brennan porque ela tinha dentro de si muita impaciência, muita raiva mesmo, ressentimentos com o pai, principalmente. E ela relatava o caso para Barbara Brennan, e quando relatava o caso, ela realmente tinha muita raiva e expressava muita ressentimento e agressão. Então, a Barbara Brennan, ela via a sua aura com esses dardos vermelhos saindo do pensamento. Então, nós podemos ver o que é a nossa emoção saindo de dentro de nós mesmos. Quando o pai dela morre, que era uma pessoa que ela tinha problemas, ela mostra muito tristeza e muita contradição. Então, quando ela vai no consultório da Barbara Brennan, ela vê a aura dela de forma diferente, misturada. Existe as emoções pesadas, mas existe também a tristeza, existe toda essa contradição, né, da zanga e do amor, do afeição que existe nela. E ela também registra como esse ódio, como essa raiva retornava para ela essa energia para dentro da pessoa mesmo, que é o que os espíritos nos dizem, a lei de causa e efeito, né? Tudo que nós fazemos nos retorna de uma forma ou de outra.
Então, esse exemplo, para mim, é um exemplo que há muitos anos me deixa muito claro como nós temos um poder dentro de nós para o bem ou para o mal. Quando nós não gostamos de alguém, nós podemos estar atingindo essa pessoa com dardos de raiva ou de agressões desapercebidas por nós, inconscientes, mas estamos. E quando desencarnados, vamos ter um poder ainda maior, porque o corpo físico, ele acaba diminuindo um pouco essas nossas agressões, essas nossas raivas, atenuando essas emoções. Mas quando nos perdermos esse corpo físico, elas ficam maiores, elas ficam mais exacerbadas. Então, cada mente é uma mente em si só. Cada um de nós é uma mente que vibra, que transmite luz, que transmite às vezes ou um pouco de sombra, né. Nós somos mentes, como diz André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, somos mentes que respiram ondas criativas, que giram na nossa psicosfera. Ele fala de uma forma muito bonita, né. Cada mente é como se fora um mundo de per si, respirando nas ondas criativas que despede, ou na psicosfera em que gravita para este ou aquele objetivo sentimental. Vê que ele usa uma palavra bonita, sentimental, mas podem ser emoções, conforme os próprios desejos, sem o qual a lei de responsabilidade não subsistiria. Então nós vemos que temos o livre-arbítrio, temos a vontade, temos a nossa consciência e temos o nosso pensamento. Tudo isso gira junto, a nossa inteligência, o nosso amor. Vamos meditar sobre isso, vamos ver um pouquinho o que a ciência diz, porque vimos alguns aspectos, mas a ciência faz um pouco mais além disso. Dr. Bernie Siegel, ele já na década de, acho que 80 também, ele escreve aquele livro Love, Medicine and Miracles, Amor, Medicina e Milagres, e ele disse que, tal como a negatividade se alimenta de si mesma, também a perspectiva positiva de sobreviver, de modo que o corpo reflete a mente. Eu acho que a tradução está um pouco ruim, eu tinha isso em inglês, mas o que ele quer dizer é que, do mesmo modo que a negatividade se alimenta de si mesma, a positividade também se alimenta. Então, quando, frente a uma doença, nós pensamos com positividade, com esperança, nós temos mais chances de sobrevivência, porque a mente vai refletir uma condição sadia. Tá aí as técnicas que nos ensinam de fazer meditação pensando na saúde. Divaldo Franco conta em seus seminários uma meditação belíssima, que é muito útil no tempo atual, que é a meditação da luz. É parar, acalmar a mente e imaginar essa luz que vem de Jesus, que vem de Deus, que vem do Senhor, entrando pela nossa, né, chakra coronário, e se espraindo por todo o nosso corpo, por todas as nossas células, trazendo saúde. Vocês acham isso lá na internet, só botar Mansão do Caminho, Divaldo Franco, meditação da luz. Existem outros médicos já fizeram, o próprio o Brian Weiss também já fez meditações dessa forma. Estou trazendo para o nosso mundo espírita, apesar de que a meditação não é uma prática de casa espírita, ela é uma prática benéfica para nós. Então, um outro exemplo é a doutora Candace Pert, que escreveu Moléculas de Emoções, que na década de 80 foi pioneira nessa área, e ela diz que a meditação, a contemplação e a oração são práticas eficazes para o equilíbrio emocional, a saúde e o bem-estar do indivíduo. Então, é a ciência mostrando o que nós já sabíamos do espiritismo. Kardec diz bem isso, né? Quando a ciência falar algo que
que está contra o espiritismo sigam a ciência. Até agora a ciência provou o espiritismo, então vamos seguir o espiritismo. Sem desviarmos da ciência, é claro. E um outro umas outras interessante experiência são aquelas feitas na Universidade de Princeton, que é uma das maiores universidades do mundo, nos Estados Unidos, em que eles fazem várias experiências de como a mente tem provando que a mente tem a habilidade de influenciar a matéria, o que chamamos de Mind-Machine Interaction. Eles fazem vários tipos de experiência, desde os anos 80 até poucos anos atrás. Eles eram um centro de experiências nesse PEER Lab, que é o Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory. Eles eram um grande centro que infelizmente foi fechado, mas muitos deles que trabalharam lá continuam. E um outro que eu conheci pessoalmente, tive um grande prazer de conhecer o Dr. Konstantin Korotkov numa reunião em 2016, e ele é um apaixonado pelo espiritismo, porque veio me falar de um padre que mora lá na minha cidade morou na minha cidade de Porto Alegre, que é o padre Landel, que foi um dos grandes cientistas dentro da Igreja Católica, que eu desconhecia, e ele, num café da manhã, em que sentamos junto numa mesa, ele me contou a história, e eu tive que ficar bem caladinha e procurar na internet o que era. Mas é uma pessoa que se dedica também à pesquisa dessa energia da consciência. Ele usa uma técnica de imagem chamada bioeletrografia para analisar as emissões de fótons e nêutrons que saem dos nossos dedos, principalmente. E ele diz que o pensamento positivo e o negativo influenciam de modo diverso o organismo humano. Ele trabalha muito com a medicina, ligado à medicina, trabalha aqui com a Universidade na Hungria também, e aqui está uma das experiências que ele faz. Eles têm um equipamento em que ele analisa a aura, não é o perispírito, a aura é uma parte do perispírito. A aura é o campo energético, bioenergético, bem próximo, mas não é todo o perispírito. E aqui ele mostra esse campo energético antes e depois do tratamento. Ele explica, inclusive, essas falhas que são vistas nos campos energéticos como pontos fracos do nosso campo energético, onde podem se introduzir doenças. Então, depois do tratamento, ele mostra que a aura fica com menos pontos de vazamento, como ele diz. Então, muitos questionam essas pesquisas, mas são pesquisas científicas apresentadas em congressos, e temos que parar com esse preconceito contra esse tipo de pesquisa. Temos que ir adiante, né? Para podermos crescer dentro da nossa ciência. Então, encerrando, somos o que pensamos. O nosso pensamento cria, como diz Emmanuel, a vida que procuramos, através do reflexo do que nós somos. Não precisamos nos identificar com o bem, com a sabedoria divina, com o maior bem e com a maior lei que existe no nosso universo, que é o amor. Estamos longe de entender o que é esse amor. Estamos realmente muito longe de entender o que é amar. Mas estamos aprendendo aos poucos. Aprendemos a amar sendo mães, aprendemos a amar o companheiro, aprendemos a amar os filhos, os sobrinhos, os irmãos, os tios, os avós. Depois aprendemos a amar os nossos companheiros de jornada, os nossos amigos, compreendemos a amar os nossos colegas que é do trabalho, que às vezes nos dão uma pisada no calcanhar de Aquiles, mas vamos aprendendo. E assim nós vamos aprender esse amor universal, para que possamos, aprendendo a amar, equilibrar a nossa mente com o nosso corpo. A equilibrar essa mente racional com o sentimento do bem, com o amor. É isso que Jesus veio nos ensinar. Então, o que mostramos aqui, trabalhos de vários cientistas,
pesquisas, o pensamento de Kardec, tudo isso é para nos alertar que o nosso pensamento, e mais um erro de type, eu peço desculpas, nossos pensamentos são como sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas de ar no ambiente, dentro de nós, em tudo à nossa volta, quem diz é Kardec. Então, encerramos com o nosso muito obrigado pela oportunidade de dividirmos o pouco que sabemos, aquilo que acreditamos, lembrando dos nossos mentores espirituais e agradecer aos mentores pela oportunidade, pela companhia, pela inspiração, porque todos nós estamos acompanhados de mentores, não é privilégio de ninguém, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, o nosso amigo espiritual, como queiramos chamar, está sempre conosco. Então, somos realmente donos do nosso destino. Criamos a vida que procuramos, com a força dessa energia dinâmica do pensamento que movimentamos, ora inconscientemente, ora com plena consciência daquilo que queremos. Um grande perigo. Cabe a nós, portanto, eleger o tipo de pensamento que queremos cultivar. E se não conseguirmos ainda cultivar aquilo que queremos, vamos nos reeducar para pensar e sentir aquilo que queremos, para criar saúde e paz, não só para nós, mas para esse mundo em que vivemos, que está tão combalido, tão difícil. Muito obrigada. Nossa, Rejane, eu não sei nem por onde começar. Muito legal, muito bom, muito informativo, muito rico, muito profundo, esclarecedor, né? Eu achei assim, eu particularmente, assim, estou assim ainda hipnotizado pelo conteúdo, pela didática. Acho que foi assim para mim muito, 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 muito bom. Eu não sei, a Dani comentou aqui comigo que não há ninguém no Facebook, ninguém postou nenhuma pergunta até agora. E eu não sei se algum dos presentes gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu acho que seria o momento. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. A questão... Lindo, Regiane, amei ter ajuda essa palestra. Muito legal. A questão da fotografia, você falou médium fotografa. Como é que isso se dá? Você mostrou as imagens, como que é isso? É uma técnica fotográfica que eles usavam, né? E que usam. Não é, eu nunca vi, eu já li. E no século XIX haviam aquelas fotografias que era um processo. Eu até fiz isso. Você fotografava, né, com processo de luz e depois se imprime na chapa fotográfica por energias, elétrons, fótons, é assim que funciona, se imprime. Então, o que deve acontecer? Eu vou dizer uma possibilidade, porque eu também não tenho certeza. Não vou dizer, eu não sou sábia para saber tudo isso. Entende? Imagino. O que acontece é que o nosso pensamento, ele também é um campo bioenergético. Então, ele tem ondas eletromagnéticas, ele tem fótons, ele tem elétrons. Os elétrons têm um papel fundamental na impressão desse pensamento na chapa, porque a luz é uma energia eletromagnética de determinada frequência. Então, as frequências de luz vão sendo impressas em diferentes tons naquela chapa pela força do pensamento. Mais do que isso eu não diria. Diria, olha, como eu sou engenheira elétrica, é fácil dizer que são as energias eletromagnéticas, mas eu não conheço a fundo um processo de fotografia. Agora, que a nossa mente, o nosso pensamento, vai produzir diferentes, como se fossem diferentes frequências vibratórias
que vão ser impressas ali. O comando dele, da força mental do pensamento, é naquela figura. Então, ele plasmou no campo bioenergético dele aquela figura que é fotografada. Ou, no caso daquela fotografia da Imperatriz da Sície. No caso do Ted Sirius, ele, com a força da vontade, imprimia na chapa fotográfica a fotografia. Ele era um médium de efeitos físicos muito bom. Então, é uma materialização, então, a gente pode falar assim? É um processo de materialização também, né? O processo de materialização, ele envolve o ectoplasma, ele envolve energias espirituais, e pode ser que o processo fotográfico também envolve uma certa materialização. Mas a materialização é um fenômeno bem complexo. Tem uma perguntinha, Regiane. Posso fazer? Olá, Francisco. Posso fazer? Se eu souber responder... Tá. É o seguinte, há anos que eu observo uma coisa, é o seguinte, quando eu olho uma pessoa que está parada assim, com um fundo claro atrás, uma parede, por exemplo, se eu fixo o olhar nessa pessoa, no rosto dessa pessoa, assim, no ombro dessa pessoa, mas não olhar assim que nem está olhando um copo, uma coisa. Eu olho assim com um olhar meio paradão. Eu vejo uma luminosidade em volta dessa pessoa. Sempre eu vejo isso, se eu quiser olhar qualquer pessoa. Eu vejo uma luminosidade e ela fica assim meio... Ela não é estática. E às vezes é um pouco maior, um pouco menor. E clara, é feita uma luminosidade. Isso aí é a áurea da pessoa, o que eu estou vendo é o quê? É a aura, né? Todos nós podemos fazer esse exercício de ver a aura das pessoas. É uma educação para nós, abrirmos para o conhecimento da aura. O perispírito, ele tem... Kardec chama tudo do perispírito, mas nós vamos ver que André Luiz, ele já faz uma diferenciação. Ele fala na aura, que é essa camada bioeletromagnética, que é mais sensível, que é mais próxima. Ele fala no duplo etérico, que é a primeira camadinha, uma coisa de 2 centímetros, depois ele vai falando no corpo mental e no corpo astral. Então, o perispírito, ele é um campo de energias complexo, que ainda não é totalmente estudado. E essa aura, que é o campo formado dessas energias eletromagnéticas mais próximas da luz, né, da faixa que nós podemos ver, nós podemos treinar o campo visual e ver. Eu conheço muita gente que ensina isso. Quando você vive num ambiente internacional, como eu vivi, conhece os espiritualistas e os esotéricos, então, que fazem muito esse tipo de atividade. Mas dentro do espiritismo nós não fazemos, né? O médium, quando dizemos que o médium, é porque ele se comunica com os espíritos, é porque ele vê os espíritos. Ver a área é uma capacidade da alma nossa. Eu só vejo isso aí. Pode ser desenvolvida. E como é que eu desenvolveria isso? Porque isso aí eu nunca estudei nada, nunca ninguém ensinou nada, entendeu? Mas sempre isso, há anos e anos e anos, se eu quero, evidentemente nem olhando para uma pessoa que eu vejo. Mas se eu estou conversando com a pessoa, ou mesmo a pessoa parada, e se eu fixo nessa pessoa, eu vejo justamente isso aí, mas eu nunca vi espírito nenhum, só vejo isso. Desculpe. Kardec nos ensina que todos somos médiums, em pequeno ou em maior grau. E a mediunidade, ela é orgânica. Para sermos médiums, nós temos que nascer com essa capacidade orgânica. Ela pode ser desenvolvida até um certo grau, mas cada um de nós já nasce com essa capacidade mais ou menos fixa, né? Podemos desenvolvê-la como a inteligência se desenvolve pela educação. Então, como todos temos a propriedade orgânica, nós todos podemos ver, em maior ou menor grau, a aura, os espíritos, nos comunicar ou não.
Então, a explicação é mesmo a nossa capacidade mediúnica, que tá aqui, ó, no centro do nosso cérebro, lá no encontro aqui, temos uma glândulazinha que se chama glândula pineal, que é uma das responsáveis pela mediunidade. Então, nós podemos treinar esses cristais que vão nos ligar com a espiritualidade inferior para cada vez alargar a nossa visão interior. Mais que isso, acho que não poderia dizer. Obrigada. Ótimo. Teria alguém que teria mais alguma pergunta, algum comentário a fazer? Eu gostaria de fazer. Consegue me escutar? Tá. Então, eu gostei muito, muito, muito mesmo. Vai muito ao encontro do que eu tenho estudado recentemente. E uma coisa que me fez lembrar profundamente é o que a Joana de Ângeles ensina para a gente, que a gente tem que estar consciente e lúcido, para que a gente possa perceber qual é a nossa vontade real, para que a gente consiga estar em domínio e modificá-la, né? De acordo com os ensinos que Jesus nos ensina. Então, eu só lembrei disso, e eu sempre gosto muito de citar a Joana de Ângeles, porque ela me ajuda profundamente nessa questão do despertar da consciência divina, né? Que às vezes é tão doloroso, tão trabalhoso nesse nosso caminho evolutivo, mas tão importante para a nossa libertação, né, em espírito. Então, muito obrigada. Obrigada a você. A nossa querida Joana de Ângeles nos ensina a olhar para dentro de nós mesmos para podermos sair do casulo, da sombra. Eu anotei aqui uma coisa, quando você começou a reflexão falando da questão do desejo, né? E aí no slide 25, você coloca um texto do André Luiz que fala assim, conforme os próprios desejos. Né? Então, é a conscientização que a gente precisa, que nós nos tornamos naquilo que nós desejamos. E eu achei isso tão bacana, porque você começou aqui, aí deu a volta e voltou para o mesmo, né? Falando assim, olha, aquilo que eu falei lá no começo, está aqui. Então, isso para mim ficou muito marcado. Eu acho que quando eu olhei para aquilo assim na tela, eu falei assim, nossa senhora, ela fechou o loop. Né? E eu achei muito bacana. Então, mais uma vez, né, por mim, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade que você nos proporcionou hoje. A oportunidade foi minha, né? Na realidade, eu que agradeço. Eu não sei se alguém mais teria algum comentário a fazer. Se ninguém mais tiver nenhum comentário a fazer, então eu agradeço também a presença de todos. E, Regiane, nós gostaríamos de convidá-la a fazer a nossa oração de encerramento, se você não se incomodar. Okay. Tá? Agradecendo mais uma vez, eu vou cansar de agradecer aqui hoje, por tudo que você nos proporcionou hoje, nosso carinho, nossa gratidão, de coração. Gratidão eterna para vocês pela oportunidade. Vamos orar, então. Elevamos nossos pensamentos àquele que nos deu a vida, Criador de todos nós, Deus soberanamente bom, infinitamente sábio, para agradecer pela vida, mesmo que estejamos num período atribulado. Sabemos que estamos evoluindo e aprendendo. Estamos aprendendo a andar pela vida dentro das leis divinas, conforme as leis divinas. Oramos e pedimos ao enviado celeste, Jesus, nosso mestre, nosso companheiro, amigo inseparável de nossas vidas, que abençoe
nosso planeta, ajudando a cada um de nós a sermos hoje melhores do que fomos ontem, para que amanhã possamos construir um mundo de paz, de harmonia. Abençoa-nos, Jesus, protege-nos a todos e ilumina-nos com saúde, com bem-estar, com a tua divina luz. Que o amor prevaleça nas nossas almas, como tu fazes, Jesus, hoje e sempre. Assim seja.